Olá, eu sou o Anderson Mancera e essa aqui é a segunda parte do nosso guia básico de câmeras de celulares. Bom pessoal, essa aqui é a segunda parte do nosso guia básico para as câmeras de celulares. Se você ainda não viu a primeira parte, acessa aí, eu vou deixar o link na descrição e também um card aqui em cima para você acessar, né, essa primeira parte, onde eu falei sobre as lentes, né, os tipos de tecnologias de lentes, quais são as diferenças, né, de capturas que a gente tem. E agora nessa segunda parte a gente vai focar nas tecnologias, né, que vêm embarcadas nessas câmeras, né, porque não só de lente vivem as câmeras, a gente precisa também de sensores, né, de várias tecnologias aí combinadas, né, de foco, né, e de captura de luz para poder fazer, né, a melhor imagem possível. Então, nessa segunda parte, que já a gente vai começar, eu vou falar sobre os tipos de sensores, né, que a gente tem hoje em dia e também as tecnologias que a gente tem aplicadas, né, junto aí com as lentes. Então, chega de papo e bora lá para a aula. Bom pessoal, dando sequência aqui ao conteúdo, né, da aula anterior, a gente vai prosseguir aqui falando sobre o sensor, né? Na aula anterior a gente falou sobre as lentes e agora a gente vai falar sobre o sensor, né, que fisicamente fica posicionado atrás das lentes. Como a gente está vendo aqui nessa imagem, né, de exemplo, vocês estão vendo aqui as lentes, né, da câmera e lá atrás, né, essa parte aqui azulada, a gente tem o sensor. O sensor nada mais é do que uma espécie de conversor, né, que vai converter a luz que entra na lente da câmera aqui, né, e é refletida, vai converter esses fótons, né, as partículas de luz, vai converter isso em dados, né, vai transformar isso em bytes para poder gerar uma imagem digital. Bom, quanto maior o sensor, essa é uma coisa importante, né, a gente saber, quanto maior o sensor, maior a capacidade dele capturar a luz. Por isso, né, geralmente as fabricantes de smartphones, elas divulgam muito, né, esse elemento nas apresentações, né, dos lançamentos. Então elas sempre falam, o nosso celular tem um sensor maior, um sensor bem mais amplo do que o da concorrência e por isso a gente consegue capturar mais luz. Então essa é uma grande vantagem, né, a gente ter aí sensores, né, com um tamanho maior, né, e por isso uma área de captura mais ampla, né, de luz. Além disso, não só o tamanho do sensor é importante, mas também a tecnologia, né, de conversão dessa luz, né, em dados. Os sensores mais modernos, né, principalmente os tops de linha, trabalham com a tecnologia Dual Pixel e Quad Pixel, né, que converte, né, e complementa essa tecnologia aqui do sensor, né, que tradicionalmente apenas pega os elementos, né, pega a luz e transforma em pixels. Ela faz uma combinação, né, ela agrupa os pixels, né, em layout, assim, em grids de 2 ou de 3 quadrados, né, com as cores básicas, né, do RGB, e aí ela converte isso em pixels maiores. E aí esses pixels maiores vão absorver mais luz. Então por isso que a gente vê muito hoje em dia, né, sensores de 48 megapixels, 64 megapixels e até 100 megapixels, né, fazendo a redução do número de pixels, né, para poder combinar vários pixels em um só e assim você absorve mais luz. Então, por exemplo, num sensor de 48 megapixels, né, que é o que a gente está vendo aqui no exemplo, né, da Sony, que é o IMX586, sensor que foi bastante utilizado ano passado, né, nos tops de linha, por exemplo, no Mi 9, Mi 9T Pro, né, e outros aparelhos, a gente tem aqui, né, o arranjo de quad pixel, né, ou quad Bayer, como alguns fabricantes chamam. E aí o que a gente tem? A gente tem 48 megapixels que são divididos e aí você consegue gerar uma imagem de muito maior qualidade, com muito mais absorção de luz, com 12 megapixels. Então você combina e assim vai obtendo uma imagem de maior qualidade, né, mais iluminada. Seguindo aqui na nossa apresentação, a gente vai falar também sobre outro item muito importante para você avaliar na câmera do celular que você vai escolher, que é a estabilização. A gente tem a estabilização óptica e a estabilização eletrônica, né? A óptica OIS e a eletrônica EIS. A óptica é muito mais avançada, né? Muito mais interessante porque ela é mecânica, então não há nenhuma perda de qualidade. A câmera realmente se mexe, como vocês estão vendo aqui nesse videozinho que eu coloquei, né, para dar de exemplo. Você vê que a câmera com estabilização óptica, ela realmente, né, a lente se mexe, né? Então por isso chama estabilização óptica, ou seja, a parte óptica, né, a lente, ela se move, ela é estabilizada mecanicamente, né? Uma série de mecanismos aqui, amortecedores e um motorzinho, né? Um micromotorzinho interno aqui dentro da câmera, ele faz com que a câmera se mexa, né? Mantendo a imagem sempre estável e também, inclusive, melhora o foco. Já a gente vai falar sobre isso. A estabilização eletrônica, ela usa o pós-processamento, né? Então ela
trabalha isso digitalmente, ela trabalha por software, então ela não tem parte mecânica aqui, parte móvel. É a câmera normal, fixa, só que toda a estabilização é feita, né, no pós-processamento, né? Seguindo aqui, a gente vê um exemplo, né, da imagem capturada com estabilização e sem estabilização. Aqui na esquerda, a gente está vendo o vídeo sem estabilização, então você repara, né, como o fundo aqui da paisagem está balançando bastante, né, chacoalhando, né, e aqui na imagem da direita com estabilização óptica, olha como está super estável, né, quase não mexe aqui o fundo da imagem, né, o plano lá do fundo. E a mesma coisa você pode observar no plano da frente aqui, né? Olha só o monte de areia, como ele chacoalha aqui na imagem da esquerda. Você vê, ó, chacoalhando bastante aqui. E na da direita, ó, tudo estável, tudo bem bacana. Então você vê que realmente faz uma diferença muito grande essa estabilização óptica, né? Você consegue um vídeo de muito mais qualidade e a mesma coisa vai servir para fotos também, né? Você vai conseguir resultados muito superiores aqui com a estabilização. Então, destacando aqui as vantagens, né, como você pode observar no exemplo, você consegue capturar fotos e vídeos, né, mesmo com situações de movimento, né, com crianças brincando, ou então você está num barco, por exemplo, né, você consegue resultados muito bacanas com a estabilização. Você também vai evitar fotos borradas, que é uma coisa muito importante também, né? Para quem tem a mão mais trêmula, né, não segura o celular tão firme na hora de tirar foto, ou tem um pouco de dificuldade, você facilita bastante, né? Mesmo a pessoa que tem aí essa dificuldade de segurar o celular bem firme, vai conseguir aí ficar longe das fotos borradas, né? Vai conseguir fotos bem definidas, com foco, né, bem preciso, né, tendo esse recurso da estabilização. Além disso, é importante destacar também que há uma degradação na qualidade de imagem se você estiver usando estabilização eletrônica, né, EIS. No caso da estabilização ótica, você não tem perda da qualidade da imagem, né? Já que a captura é toda feita de forma mecânica, né? O movimento da câmera é todo mecânico. Então não precisa haver nenhum pós-processamento, né, que vai degradar a qualidade da imagem, que é exatamente o que acontece na estabilização eletrônica, né? A partir do pós-processamento, você acaba perdendo um pouquinho da qualidade. Não chega a ser muito, né? Vai depender aí da câmera que você tem, do aparelho que você tem, né, do nível de processador que ele tem, mas sempre vai acontecer um pouquinho de perda sim na estabilização EIS. Além disso, é importante destacar também que a estabilização óptica, ela ajuda no foco, né? Já que a lente ela é móvel não só lateralmente, né? Não só fica sambando ali dentro do módulo, mas ela também vai para frente e para trás, ela se desloca nesse sentido, assim como uma câmera profissional. Então ela melhora bastante o foco, né? Podendo fazer isso, né? Aproximar a câmera, distanciar a câmera para acertar o ponto focal. E por último, a gente tem como último item aqui para destacar, né, que ela pode ser combinada. Então é bem bacana a vantagem da estabilização óptica, né, porque se você tem estabilização óptica, você pode combinar ela com a eletrônica e aí ter um resultado ainda superior, né, muito melhor, né, usando as duas estabilizações ao mesmo tempo. Então coisas que a óptica não consegue alcançar, a eletrônica vai conseguir e vice-versa. Então, combinando as duas, você vai ter o melhor cenário. Mas se a sua câmera, né, se o celular que você escolheu não tem estabilização óptica, você fica preso realmente só à eletrônica, né? Não tem como combinar a óptica, já que isso é uma parte mecânica. Então, se você tem a estabilização EIS, você vai contar só com ela mesmo. Mas se você tem a OIS, você pode contar com as duas. Seguindo adiante aqui, a gente tem mais um item super importante aqui para a qualidade de imagem, que é o foco, né? O foco automático. Eu separei aqui as duas tecnologias de foco mais importantes, né? Mais utilizadas aí nos smartphones atuais, que é o foco laser e o foco PDAF, né? O Phase Detection Autofocus, por isso que chama aqui PDAF. Né? O detecção de fase, como é que funciona isso aqui? É um pouquinho complicado de explicar, mas de forma simplificada, ele captura, né, dois planos da mesma foto, um mais para a direita, um mais para a esquerda, né, como se fosse o olho humano. Né, você vê a nossa visão, né, ela sempre está combinando duas imagens, né, a imagem esquerda e a imagem direita, né, que são dos dois olhos, e o PDAF faz algo parecido. Ele combina, né, as duas capturas, esquerda e direita, e aí processa as duas de forma que ele consiga obter os pontos de foco de uma forma mais precisa, né? Ele faz um cruzamento das duas imagens, vê quais pontos estão mais focados em uma e em outra, combina tudo e aí consegue gerar uma foto com uma definição melhor, né? Com um foco mais preciso. Isso tudo é feito após a captura, então é um efeito de pós-processamento, né? Então o PDAF ele é feito pelo sensor, né, da câmera.
E no foco laser não, é diferente, não é, esse processamento não é feito pelo sensor, né, e pelo processador de imagem da câmera. Ele é uma peça extra, né, um componente extra que a sua câmera vai ter. Então você vai ter que procurar um modelo que tenha, geralmente os modelos que têm o foco laser também têm o PDAF. Então você já tem o PDAF ali incorporado no sensor da câmera, e aí como extra você tem o foco laser, que funciona de maneira diferente, né? Aqui o que a gente tem, na verdade, é um canhão laser, né? Um micro canhão, né? Um emissor de laser e também um receptor, né? Que vai emitir esse raio laser, que vai até o objeto, né? Vai até o objeto que você está querendo fotografar, ele vai até lá e volta, e aí a distância, né, que o raio percorreu vai ser calculada, vai ser utilizada para determinar o ponto de foco, né? Tudo isso é feito antes da foto ser capturada. Então são dois sistemas diferentes, né? O PDAF ele faz esse pós-processamento, né? Ou seja, depois da foto ser capturada, e aqui no laser a gente tem o ajuste do foco antes da foto ser capturada, né? Então, antes de você apertar ali o botão, né, e já ter a captura realizada de fato, né, a partir do momento que você apertou um pouquinho o botão, ele já emite aquele laser. Vocês já devem ter visto isso em câmeras digitais, né? Quando você aperta de leve o botãozinho no obturador, e aí imediatamente você vê uma luzinha vermelha acendendo na câmera, aquilo ali é o laser que está indo e voltando, né, fazendo o cálculo do foco, e aí você tem a captura sendo realizada quando você pressiona o botão. A mesma coisa no smartphone. Você tem o foco laser trabalhando, e aí se você tiver os dois juntos, né, geralmente os celulares que têm foco laser também têm o PDAF, e aí você consegue combinar os dois e ter um efeito ainda melhor, né, um resultado ainda melhor, né, utilizando o foco híbrido, que eu botei ali no rodapé para destacar, né, combinando as duas tecnologias. Mais adiante a gente vai falar também as considerações finais, né, que são importantes, né, itens importantes para você levar em conta na hora de escolher a câmera do seu celular, né? Eu até coloquei aqui um exemplo, né, a câmera do iPhone 11 Pro, que é tripla, né, vocês estão vendo, ele também tem as lentes variadas, como a gente explicou lá na primeira parte. Mas eu vou falar aqui, né, da questão da câmera frontal, né, que durante a apresentação eu não comentei sobre a câmera frontal porque ela não tem tanta tecnologia, né, geralmente, quanto as câmeras traseiras. Então você sempre vai ter uma câmera frontal mais simples, a não ser nos casos, por exemplo, como o do Asus Zenfone 6, que você tem uma câmera traseira que vira para frente, né? Então, na verdade, você tem a câmera traseira se transformando em câmera frontal, e aí você traz toda a tecnologia da câmera traseira para frente. Mesma coisa acontece no Galaxy A80 também, que traz todo o conjunto fotográfico de trás para frente, né, flipando, e aí você tem todos os recursos, né, para poder tirar selfies muito melhores. Mas o que acontece normalmente é que a câmera frontal, né, dos celulares tradicionais, né, cuja câmera não gira, né, a gente tem sensores mais simples, sensores menores, menos recursos de foco, abertura inferior. Então, geralmente você vai ver a câmera principal da traseira com uma abertura aí de 1.7, né, de 1.8, e geralmente a câmera frontal vai ter uma abertura bem inferior, né, uma abertura de 2.2, 2.0, 2.4, dependendo do modelo. Além disso, também é bem mais reduzida a questão da estabilização. É muito raro você ver uma câmera frontal com estabilização óptica. São raríssimos os aparelhos que têm isso. Então, e mesmo a estabilização eletrônica também é rara. Então, só nos aparelhos mais top, mais caros, você vai encontrar estabilização eletrônica na câmera frontal. Então, é bom ter bastante isso claro, né, na sua cabeça, ter essa clareza de que dificilmente você vai encontrar uma câmera frontal com todos os recursos que você está buscando, né, que tem na câmera traseira dos smartphones mais completos. Além disso, é importante a gente falar também da fotografia computacional, né, que é o uso de inteligência artificial, machine learning, né, e todos os recursos que a gente está trabalhando hoje em dia, né, não só nos processadores, mas também nos softwares, né, para gerar imagens cada vez melhores, sem depender tanto dos recursos técnicos, né, dos componentes extras. Como vocês viram nessa apresentação, né, nessa segunda parte, eu falei de vários componentes extras. Então, a fotografia computacional ela está buscando substituir esse monte de componentes extras, né, para simplificar a câmera e, através do software, né, através do machine learning, da inteligência artificial, você conseguir melhor foco, melhor captura de luz, mais definição nas imagens, né, usando somente o software. Por exemplo, a gente tem aí o Google Pixel, né, que é um verdadeiro campeão nesse quesito. Não só o Pixel mais recente, mas também Pixel anteriores, né, os smartphones do Google anteriores, né, dos anos passados,
também já tinham essa fotografia computacional muito desenvolvida. Então, mesmo o Google Pixel 2, que ainda tinha só uma câmera, né, não tinha nem tripla, nem quádrupla, com apenas uma lente, ele conseguia fazer verdadeiros milagres e tirar fotos incríveis que ficavam no mesmo nível de outros tops de linha ou até melhores. Principalmente na questão da foto noturna, né? Então, a foto noturna, né, aquele Night Vision, vai depender da fabricante, cada uma dá um nome, né, mas de fato é a foto noturna, sempre foi muito importante, né, a questão da fotografia computacional para obter melhores fotos noturnas, porque não dava para as fabricantes começarem a ampliar cada vez mais o tamanho do sensor, né, até porque tem uma limitação física ali, né, o tamanho do aparelho, não dá para você crescer demais o aparelho por causa do sensor da câmera. Então você não poderia ficar aumentando também a abertura da lente, né, demais. A própria Samsung, estou até dando o exemplo aqui no texto, né, a Samsung, por exemplo, deixou de lado as lentes com abertura variável, né, que ela apresentou no S9 e no S10 manteve, lente de abertura variável que ia, se não me engano, de 1.5, 1.6 até 2.4, ela deixou isso de lado para focar totalmente na fotografia computacional, ou seja, conseguiu os mesmos resultados de aberturas super amplas, né, abertura de lente maiores, conseguir através do machine learning, da inteligência artificial. Então isso está crescendo bastante, então cada vez mais a gente vai ver smartphones aí que mesmo que não tenham todos os recursos que eu falei nas apresentações, vão estar aí com uma fotografia computacional super desenvolvida, super avançada, gerando também imagens belíssimas. E para finalizar, né, na hora de escolher, não fique preso nos números, né? Foque também no conjunto equilibrado, né? Pense que o mais importante não é você ter uma câmera principal com a maior abertura do mercado, mas às vezes ela não tem a maior abertura do mercado, mas o processamento dela é muito bom, então ela consegue gerar imagens em condições ruins de luz, com uma imagem muito definida, muito clara. Então, às vezes, o número não importa tanto, né? O que importa é o conjunto, né? O que a fabricante conseguiu na combinação dos fatores. Então, por exemplo, a Apple, que costuma usar os sensores da Sony, ela tem um recurso de software muito avançado, né? A Apple sempre foi muito boa em software, então ela consegue resultados muito bons, mesmo sem ter todos os recursos mecânicos e físicos ali, componentes extras, né? De foco PDAF, foco laser, né? Por exemplo, o iPhone 11 Pro não tem foco laser, mas mesmo assim ele consegue, né, a qualidade de foco muito boa, né? Combinando todos os recursos de software com a qualidade da lente, do sensor da Sony, e obtém aí, né, uma das melhores câmeras do mercado, né, que a gente já viu aí todos os testes, né, de fotografia, né, o iPhone 11 Pro foi eleito aí uma das melhores câmeras do ano passado e provavelmente continua esse ano também. Então é isso, pessoal, essa foi aqui a minha apresentação nessa segunda parte do guia de câmeras para você ficar melhor informado na hora de escolher a câmera do seu celular, né? Você que compra celular sempre focado em câmeras, é muito importante ter todas essas informações que eu passei aqui em mente na hora de escolher, né? Então, usar isso aí tudo como balizador na sua escolha, junto com o preço, claro, né? Também não dá para você ter tudo o que você gostaria numa câmera e ter um preço astronômico, mas você vai usar isso aí como critério nas suas próximas escolhas e por isso eu espero que essa mini aula em 2 partes tenha ajudado você a fazer melhores escolhas no futuro. Muito obrigado para você que assistiu. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha aí, que é muito importante para ajudar o nosso trabalho. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E eu te vejo na próxima semana com mais um novo vídeo aqui no canal do Mobzu. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.